E eu quero começar com um vídeo desse recado duríssimo que o presidente Lula deu para o PT, seu próprio partido. Pati, roda pra gente, por favor. Temos que nos perguntar por que um partido que muitas vezes no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco, se a gente é tão bom? Por que tão pouco, se a gente acha que a gente poderia ter muito mais? É preciso que a gente tente encontrar a resposta dentro de nós. Bosco, companheiro desta jornada, me diga, companheiro, e aí, o que você achou do recado do presidente para o partido? Demorou, né, Bosco? Porque já estava na hora, né? Bom dia, Mara. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Mara, na verdade, demorou enquanto, se a gente contar o período dele no governo, né? Levou quase um ano para trazer esse recado que ele já tinha, de certa forma, dado logo após a vitória eleitoral. Eu me lembro que ainda na Avenida Paulista, na festa da vitória, ele foi muito claro nesse sentido, né? Ele chegou a dizer, com todas as letras, este não é um governo do PT. Este é um governo de uma frente democrática, né? Falou isso no palanque da Paulista, também uma frase muito forte, né? Mas o governo chegou, tivemos aí o 8 de janeiro, que consumiu uma parte dos primeiros meses, até hoje ainda consome em alguma medida, né, o foco do governo, principalmente do ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas agora o Lula dá um recado muito duro, porque não só o tom, mas as frases ditas por ele, na verdade, ele está dizendo que o PT está soberbo, né? No caso, um pobre soberbo, né? E precisa descer do salto alto. Significa o seguinte, Mara, isso dá a medida das dificuldades que o presidente vem enfrentando internamente para dar curso a um programa de governo, a uma estratégia de governo, e que depende fundamentalmente de uma base mais sólida no Congresso, ou pelo menos de uma relação mais fluida com o Congresso Nacional. Daqui de fora, todos nós temos em alguma medida essa dimensão dessas dificuldades. Mas também, se nós nos dermos o trabalho de observar com mais acuidade esse cenário, a gente vai ver com clareza isso que o presidente está denunciando internamente, em forma de crítica, né? E escolheu o fórum próprio, porque é uma conferência nacional do PT. Então, é interessante porque ele se distancia do partido nesse momento e fala como chefe de governo para o seu partido, dizendo, olha, precisa vir para o jogo, né? O PT ainda se comporta, né? Tem esse DNA do PT de um partido exclusivista, de um partido que só aceita chapas puro sangue ou acordos puro sangue, ainda é muito forte na legenda. E o recado do Lula vai também de encontro às críticas que têm sido vocalizadas pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, à pauta econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Vamos nos lembrar que nessa mesma conferência o Haddad esteve presente, né? Disse de forma assim, resumida aqui, que o partido precisa da economia para se fortalecer popularmente e também institucionalmente nas relações congressuais, né? O Haddad está dizendo com todas as letras, se não fizermos esse dever de casa, a gente não vai, a economia é uma ameaça, passa a ser uma ameaça e não um trunfo. E o Haddad disse isso em razão das críticas que vem sofrendo, da resistência do PT em adotar uma política fiscal mais restritiva, não é? Mas o PT trabalha contra
a meta de um déficit zero, que todo mundo sabe que não será alcançado, mas que tem importância em constar como meta. Porque quando você põe uma meta de déficit zero, você está dizendo, vou fazer tudo do ponto de vista fiscal para isso dar certo. Quando você oficialmente abandona o déficit zero, né, você está dando uma licença, uma mensagem negativa de que pode gastar. E nós estamos vendo aí no horizonte, Mara, com muita clareza, né, o contingenciamento que virá inevitavelmente em 2024. Né? E isso não é bom, né? E o discurso do PT ajuda negativamente nesse sentido, contribui negativamente. Além disso, o Lula também faz referência às relações com os aliados, né? Porque trata-se de uma aliança de centro-esquerda, que é o que o Lula pretende, mas também com participação da direita e do centro. Né? E aí vem quadros partidários e partidos que estiveram também no governo Bolsonaro. Né? E o PT tem dificuldade de engolir isso. E essas dificuldades ficam claras, se refletem no relacionamento entre agentes do governo, do primeiro escalão, por exemplo, são muito grandes e fortes as críticas ao ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, por parte de gente que está na alça de mira de Lula para ser trazido como aliado. O Lula, por exemplo, agora nós estamos vendo que ele pragmaticamente está tentando quebrar ali as resistências no PL, atraindo o PL para postos no governo. Exemplo, uma das vice-presidências da Caixa Econômica, que é a de varejo, de comércio, varejo, algo assim, já está reservada para o PL. Se a gente for olhar isso lá de dentro do PL, isso irrita profundamente o Bolsonaro, porque sabe que é o governo entrando ali com um poder sedutor muito grande. Mas o PT olha isso como uma concessão extrema. Não é? Então, isso não é fazer política. O que o presidente está fazendo é justamente dizer, olha, a realidade é essa aqui. Né? Além disso, sobra também para a comunicação do governo. Né? Porque ele fala claramente ali que o partido não consegue mais, como outrora, falar aquilo que o povo quer ouvir, ou seja, chegar ao povo, né? Chegar às ruas de novo. Né? Desde 2013 que o PT tenta retomar as ruas, cujo monopólio já foi do partido, né? Deixou de ser. Então, a crítica do presidente ela é ampla, abrangente, oportuna, porque também tem outro fator, Mara. O golpe de 8 de janeiro, aquele golpe que foi frustrado, né, gerou uma certa condescendência, né, das críticas ao governo. Né? Não se exerceu até aqui a crítica mais ácida a posturas do governo, a erros do governo, como se faria num ambiente normal, porque ainda se teme a desestabilização. Ainda é muito recente essa questão do golpe. Então, quem poderia romper essa trégua era justamente o presidente Lula, e o fez ontem com toda essa contundência que nós vimos aí. Então, é uma arrumação interna também para mostrar que esse tipo de postura, ele, ao contrário de ser uma política positiva, ela faz o Centrão crescer, porque o Centrão vai para cima. Ele não está vendo ali um esforço de aliança, ele está vendo ali um partido que está no governo e que o combate fortemente. Né? E mais um recado: quando o PT se comporta dessa forma, caindo na cilada da pauta identitária, da pauta de costumes, né, ele joga contra o seu próprio governo, porque o governo não pode cair nessa cilada, que é uma cilada bolsonarista, né, para manter a polarização acesa. Né? A pauta econômica do Haddad é a saída política também para que o governo foque na gestão, atraia ao Congresso por programas, ao invés de ficar batendo boca com o bolsonarismo, que tem aí essas figuras, como esse menino da peruca, lá de Minas, né? O Ferreira, eu esqueço sempre o nome dele. Nicolas, esse menino de peruca.
Aí fica batendo boca com o Nicolas, mas o que está valendo para o povo, para a população e para aqueles que querem uma aliança com o governo é a conversa séria. Né? É mais ou menos isso que o presidente está dizendo. O PT já foi um partido, essa quantificação que o Lula fez, ela realmente cria um impacto muito forte, porque são 70 parlamentares, né? É muito pouco para aquilo que o PT já foi, né? Principalmente considerando que ele está no governo, né? Ele precisa urgentemente de entender, amadurecer, o PT precisa amadurecer nesse sentido, e é esse o ponto que o Lula toca, porque o não amadurecimento para uma política de alianças, ele revela uma imaturidade política muito grande. Não é mais possível, em nenhum ponto do planeta, a não ser em ditaduras, né, você imaginar que vai governar sem conversa, sem aliança, sem entendimento. Né? Foi-se o tempo. Né? O nosso comentarista tem toda a razão. A pauta identitária, a pauta de costumes, ela é uma pauta permanente. Ela vai ser desenvolvida pelo governo através das suas secretarias de direitos humanos, Ministério do Desenvolvimento Social, são as políticas públicas. Agora, para debater nesse momento, é uma pauta que só atrapalha, porque dá força ao adversário. Você vê que o PT está fazendo um empenho enorme aí, o PL, perdão, o bolsonarismo, para trazer esse aborto para a pauta de qualquer jeito. Foi lá no STF puxar, isso é meu, isso não é de vocês e tal, mas na verdade ele não quer tratar dessa pauta legislativa, ele quer botar esse assunto na pauta eleitoral. Né? E não é possível que um partido já tão caminhado como o do PT não perceba esse tipo de estratégia política que é primária. Olha, eu vou trazer aqui um assunto que eleitoralmente me favorece, né? E que vai ofuscar o que o governo está fazendo. Né? Então, há aí um comportamento político errado que o Lula está apontando, sem explicitar dessa forma, e também uma crítica à comunicação do governo, porque a comunicação do governo também não vai bem. Né? Você não vê uma comunicação do governo em cima das realizações que ele está fazendo, em cima do trabalho do Fernando Haddad. Você vê uma comunicação feita em cima desse debate interno, a partir dele. Né? São respostas prontas, imediatas e tal, quando tem algum tipo de evento pontual que pode trazer alguma negatividade. Mas em termos de comunicação de governo, do que está sendo feito, a gente não tem conhecimento. Não é? Então também se estende a isso, porque a comunicação do governo está presa a esse comportamento do PT, a esse cacuete, vamos dizer assim, do PT. Você veja que essa reação do Lula, ela vem na sequência dessa pesquisa do IPEC que assustou o PT, Mara. Menos por ser uma pesquisa trágica, não, ela revela problemas, quedas ali, importantes, mas não é nenhuma tragédia. Não é? Mas assustou o partido, né, a ponto de a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ter feito referência ao governo Dilma, quando ela fez o discurso na conferência, alertando o partido, se continuarmos assim, né, o Congresso vai nos engolir, como fez com Dilma. Ela está querendo dizer o seguinte, que se o governo perde popularidade, o Lula perde popularidade, leia-se assim, né, o partido fica fragilizado, o governo fica fragilizado. E ela está se referindo a um fantasma do PT, que foi o governo Dilma, onde aconteceu exatamente isso. A ex-presidente Dilma estava lá com 70% de popularidade, né, se engalfinhou lá com o MDB numa luta em que não houve nenhuma estratégia por parte dela, foi uma luta emocional dos dois lados, né, e que acabou com a economia sendo prejudicada por isso. A popularidade dela desceu a 30%. Foi o suficiente para os seus adversários políticos começarem a trabalhar o enredo do seu impeachment. Né? Então, esse fantasma foi levantado ontem pela Gleisi. Né? Mas, no entanto, é um partido que quer trabalhar com a ideia de mais gastos, né? Que você pode até lutar por mais gastos sociais, mas você não deve fazer um discurso
que passe a ideia de que você quer gastar, gastar e gastar, e é contra qualquer tipo de ajuste fiscal. Né? O chamamento do Lula é para tudo isso, cara. Né? E vamos ver se isso de alguma maneira... Pelo que a gente conhece do Lula, ele não vai ceder, ele vai adiante, ele vai ser cada vez mais pragmático, e o partido vai ser arrastado por ele. Mas melhor seria se o partido navegasse nesse caminho, nessa rota que o presidente está chamando, porque facilita as coisas. Né? Por exemplo, você não pode ter queixas no governo de que determinado ministro dá chá de cadeira em deputados que não são aliados e que não são puro sangue, e que então esses vão esperar bastante ali para serem atendidos. E isso está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo. Né? Então você vê que esse tipo de visão do PT, de aversão a alianças, né, leva a isso. Vai da relação pessoal com políticos, né, até a discussão da pauta. O PT vai... quando o PL, o Bolsonaro, puxa a pauta de costumes, parece que tem a força de um imã, atrai o partido para isso, né? E a vida real está aqui, no Congresso. Né? Então, é um discurso que assim, é um divisor de águas aí no governo, porque nós estamos chegando no final do ano, mês que vem já completa um ano de governo. Né? O segundo ano de governo é um ano muito importante, que o governo tem de conviver com a tarefa de preparar o caminho para as entregas do terceiro ano, porque o terceiro ano é o ano das entregas, né? E ele vai cumprir essa tarefa em meio a um ano de campanha eleitoral. Né? Então você veja como isso é complexo, mas isso é assim no Brasil desde sempre. Então, o ano que vem é um ano que vai exigir mais realismo, mais senso de realidade por parte do PT, e o Lula já está dando esse sinal.